Quero saudar a todos os ouvintes com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu sou João Antônio Lopes, bispo da Igreja Evangélica Promessas de Jesus de Volta Redonda, Rio de Janeiro. O meu objetivo aqui neste áudio é contar um pouquinho para vocês sobre o meu testemunho de conversão a Jesus Cristo. Tudo começou no dia 15 de março de 1996, às 4 horas da manhã. Naquele momento eu tive muita fome e fui preparar um lanche para comer. Neste ano, eu ainda morava com os meus pais em Lorena, São Paulo. Achei bem estranho esse fato de sentir fome de madrugada. Algo que nunca havia acontecido antes comigo. Bem, poucos momentos depois, comecei a sentir palpitações mais aceleradas no meu coração. Uma ansiedade devastadora invadia todo o meu ser. Eu tinha a vontade de sumir e desejava que meu corpo explodisse, sendo que comecei a sentir sintomas de muito medo, muito pânico. Logo gritei alto e meus pais, assustados, levantaram e começaram a me questionar, sobre o que estava acontecendo. Eu disse para eles simplesmente que estava morrendo, que minha hora tinha chegado, o que os abalou muito, Bem, ao amanhecer, eles ligaram para um cardiologista e me colocaram no telefone com ele. Após explicar tudo referente ao acontecido na madrugada, ele foi direto ao ponto, dizendo que eu estava com síndrome do pânico. E eu me assustei na hora que ele falou isso, E ele me indicou um psiquiatra para me consultar. A primeira pergunta que eu fiz ao médico cardiologista é se o que eu estava sentindo, o que eu estava passando naquele momento, tinha cura. Ele me disse que dependeria muito de mim, pessoalmente, e que era uma doença nova para a medicina. Ou seja, os médicos ainda não conheciam bem, não sabiam bem o que era síndrome do pânico, Depois eu até fui verificar, a palavra síndrome quer dizer soma de sintomas. Então, síndrome do pânico são vários sintomas referentes ao medo, referentes ao pânico, Bom, continuando, segui os conselhos do cardiologista e fui procurar o psiquiatra que ele me indicou. Na consulta com o psiquiatra, o mesmo me receitou remédios que aumentavam de dosagem, sendo mais fortes, portanto, de 15 em 15 dias. Fui para casa, comecei a tomar os remédios e mesmo assim o pânico me rodeava. O que eu sentia? Eu sentia alucinações, Tinha desejo de me matar, não dormia direito, Tudo era motivo de me isolar. Suava demais, suava muito, às vezes o coração acelerava demais, eu ficava trancado no quarto escuro, não querendo ver ninguém. Enfim, a minha vida virou de cabeça para baixo. Tive que parar de trabalhar e estudar. Bom, tal tratamento psiquiátrico tinha previsão de duração de aproximadamente 1 ano. Nesse período, ainda tomando os remédios, um amigo me ligou. Esse amigo, ele pertencia à Igreja Evangélica Promessas de Jesus. E ele, na ocasião, estava me convidando para participar de um culto evangélico nesta igreja. É importante dizer aqui aos amados ouvintes que eu nasci em berço católico, mas não recusei o convite daquele amigo. Portanto, participamos, eu e a minha namorada, hoje minha esposa, Adriane, daquele primeiro culto. Mal sabia eu que Deus já tinha começado uma obra na minha vida.
por ocasião do que tinha ocorrido naquela madrugada, onde a síndrome do pânico tinha se manifestado. Verdadeiramente, o Senhor tem as suas incríveis maneiras de agir, né? Isaías 55:9 nos ensina o seguinte: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, os planos do Senhor, amado ouvinte, eles são bem mais altos do que os nossos planos, né? Bem, após muitas participações em cultos na Igreja Evangélica Promessa de Jesus, ouvindo a palavra de Deus, fui me sentindo melhor, cada vez melhor, pois o Senhor estava gradativamente me libertando do espírito maligno que me escravizava em depressão e em pânico. Eu preciso dizer aqui, por questão de justiça, querido ouvinte, que este amigo que me convidou para o culto pregou a palavra de Deus juntamente com sua esposa para mim e para a Adriane. Todos os nossos encontros eram movidos pelo Espírito Santo, pois Deus falava conosco poderosamente. Num determinado dia, o psiquiatra me pediu para parar de tomar os remédios, pois, segundo ele, biologicamente eu já estava curado. Fiquei muito feliz e fui para casa regozijando no Senhor, mas a minha fé ainda passaria por uma grande provação. Como eu poderia abandonar os remédios se eu os considerava o meu alicerce de vida? Eu simplesmente ainda tinha medo de parar de tomar esses remédios, né? Tomei por fim uma decisão de fé. Olhei para a cartela de remédios e proferi as seguintes palavras: em nome de Jesus, eu jamais vou tomá-los de novo. Glória a Deus. Aquelas palavras de fé me deram uma força tão grande, amado ouvinte, pois eu tinha tirado o fundamento velho da minha vida, as drogas, ou seja, os remédios, e tinha colocado o fundamento novo, Cristo Jesus. Glória a Deus, eu estava curado, biologicamente, portanto, né? Em 1996, mais precisamente em 1º de dezembro, fui batizado pelo amado e saudoso pastor Fernando, que já se encontra com o Senhor. Portanto, eu estava ali naquele momento do meu batismo, cumprindo a palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Que coisa incrível! Eu fui para a Igreja Evangélica Promessas de Jesus buscando a cura biológica e agora o Senhor tinha me salvado e me curado espiritualmente também. Que maravilha! Nós podemos encontrar na palavra de Deus algo que fala muito forte conosco, pois se pensamos ou pedimos algo para o Senhor, Ele é poderoso para fazer muito mais, né? Efésios capítulo 3, versículo 20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Que maravilha! Estou na carreira como o apóstolo Paulo, portanto, já há quase 25 anos. Deus me fez pastor pela misericórdia dele e hoje tenho muita alegria de pregar a palavra de Deus, de falar do poder do Senhor Jesus nas nossas vidas. Foi a melhor decisão que tomei na minha vida. Aos 35 anos de idade,
foi o divisor de águas na minha vida. Antes, o velho homem, depois, o homem novo, regenerado por Cristo e servo do Senhor. Eu quero agradecer a Deus nesse momento, em Cristo Jesus, por ter tido compaixão da minha alma. Em 27 de setembro de 97, me casei com a Adriane, que inclusive se converteu primeiro que eu e suportou juntamente comigo o meu calvário da síndrome do pânico até chegar na cruz de Cristo. Nos casamos em Itaiandu, na nossa igreja evangélica Promessas de Jesus, lá em Minas Gerais. Hoje temos um casamento abençoado por Deus, baseado na palavra de Deus que diz assim: um cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, a parte B do versículo. Portanto, eu quero dizer com todas as palavras a você, amado ouvinte, vale a pena receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Busque a Deus, seja na depressão, seja no pânico, seja em qualquer adversidade da vida, pois Ele é poderoso para te libertar e salvar, como fez comigo. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, amado ouvinte, e com toda a sua família. Amém e amém.